Hoje vamos preparar então uma massa de coxinha. Bem simples, tá? Mas vou utilizar a mistura dos ingredientes na parte do líquido. Para coxinha, muitos podem utilizar a água mesmo como base do líquido. Mas você pode utilizar o leite. Mas você também pode utilizar o caldo da preparação do frango que você cozinhou para fazer o recheio, tá? Então pode usar só caldo, só leite ou só água. Depende do gosto que você vai ter naquilo que você vai preparar. Então eu vou usar como base meio a meio, leite e água então, tá? E vou colocar então para aquecer. Esse é o primeiro passo. Vou colocar então para ferver a nossa manteiga, o leite e o nosso caldo de galinha, que foi quando o caldo que eu cozinhei o frango, estou utilizando aqui na preparação da massa, tá? Agora vou levar ao fogo até levantar a fervura, para daí a gente acrescentar então o trigo e finalizar com o sal. O nosso leite já ferveu, já retirei do fogo, tá? E aí nós vamos misturar o trigo aqui e depois voltamos para o fogo para finalizar a cocção. Vou temperar com um pouco então de sal. E vou entrar com o trigo. Vejam que a massa já engrossou, ó. Só que eu preciso mexer ela para envolver esse trigo com o líquido, tá? E assim nós vamos ter uma massa bem homogênea. Ela precisa de um pouco de força aqui mesmo, tá? Para que consiga envolver o trigo com o leite e o caldo que foi colocado aqui. A nossa massa já cozinhou, já ficou bem, tá? O que nós vamos agora é retirar para que ela esfrie um pouquinho e a gente já comece a trabalhar com a massa, tá? E aí eu queria só pedir atenção para o detalhe. É uma massa clara, então eu fiz só com o caldo e o leite. Alguns vão falar, ah, mas a massa é bem amarelinha. Então aí as pessoas usam um pouquinho de outro tempero, ou o coloral, ou um açafrão e tal, para modificar a cor da massa, tá? Com a nossa massa já pronta, essa é uma massa cozida, é uma massa base, então vamos utilizar agora para coxinha, mas ela pode ser utilizada para risoles, para croquete, para bolinha de queijo, então é uma massa que dá para fazer vários salgados, tá? E aqui então eu vou pegar uma bolinha da massa, eu vou definir o tamanho que eu quero fazer, tá? Então peguei uma bolinha pequena, ó, uma bolinha de ping-pong, por exemplo. Então eu vou fazer o que? Vou abrir essa massa, vou fazer uma pequena concha com ela, tá? Ó. E aí, ó, com essa conchinha eu vou colocar o nosso recheio lá no centro da coxinha, tá? E aí vou fechar essa nossa coxinha, tá? Ó. Então o que eu fiz, tá? Fechei a nossa coxinha. Você pode olhar que ela já está, olha, fechadinha, tá? Eu só preciso então às vezes modelar um pouquinho para deixar um formatinho mais adequado de uma coxinha. E aí, ó, temos já uma coxinha, tá? Ah, eu quero deixar ela um pouquinho mais lisa. Então eu posso passar um pouquinho de óleo na mão, né? E às vezes eu consigo então dar um pouquinho mais para que ela fique um pouquinho mais lisa, tá? Ó, muito bem. Vamos então fazer o processo de passar ela num líquido. Eu fiz uma mistura de leite e ovos aqui e vou então passar essa coxinha. Peguei um pouco de líquido, temperei com um pouquinho de sal e agora vou então colocar a nossa coxinha para passar na farinha de rosca. Ó. Passada na farinha de rosca, está pronto para fritar. Vou bater um pouquinho. E vamos levar para a fritura.
preparar agora com recheio de linguiça, uma linguiça campeira, um refogado de linguiça. Então tem um recheio de linguiça campeira, feita então pelo professor Caio na sua aula de processamento de alimentos, tá? Da mesma forma que eu posso pegar então a massa e fazer uma bolinha com ela, tá? E vou colocar aqui então coloquei um plástico, você pode usar um filme, e coloquei aqui em cima e fiz com que ela ficasse achatadinha. E agora eu vou modelar ela aqui um pouquinho para que eu tenha ela aberta, certo? Com ela aberta, eu vou colocar o meu recheio. Ó, vou colocar o meu recheio aqui. Vou colocar o recheio e vou... Ó, fiz como se fosse um pastelzinho. É o nosso risoles. Então, o risoles é uma massa cozida. E aí, essa massa é uma massa base de trigo, mas você pode usar outras preparações para a massa também, outros ingredientes. E aí, olha, temos o nosso risoles. Isso é uma maneira bem caseira de fazer, tá? Teria algumas máquinas, alguns utensílios que podem ser feitos? Sim, tá? No caso, eu estou usando da maneira mais caseira possível. O ideal é que feche bem, tá? Para não se soltar quando fazer a fritura, tá? Então, precisamos colocar ela bem fechada. Olha aqui, ó, ficou. Vou fechar bem aqui, tá? E vou levar também ao líquido, uma mistura de leite e ovos aqui, tá? Ok. E está pronto os nossos risoles. Com a nossa massinha cozida, feita aqui, então vamos elaborar um croquete, tá? O croquete eu vou pegar uma massa e vou misturar a um ingrediente. Por exemplo, eu tenho aqui o atum e cheiro verde, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar a minha massinha junto com essa mistura, que poderia ser carne moída, que poderia ser uma outra proteína, um legumes, um queijo, aquilo que você gostaria de ter como croquete. Só que esse eu preciso misturar bem então agora, tá? Aqui então está a nossa misturinha para croquete. A massa já está bem envolvida com o atum, tá? E aí vamos colocar então para modelar. Modelar, eu vou pegar uma parte de massa e vou fazer então uma pequena bolinha também, ó. Uma bolinha, e aí eu trabalho ela aqui, ó. Um movimento e, ó, nosso croquete. Estão prontos os nossos croquetes para levar para a fritura. Está aqui a nossa preparação a partir de uma massa cozida. Então, fizemos a massa base, fizemos a coxinha, fizemos o croquete, fizemos o risoles e ainda colocamos aqui um molhinho para ficar um gran finale.